É aqui que começa a mágica, invisível aos olhos, mas gigante dentro de você. Com 4 semanas, o bebê mede de 1 a 2 milímetros, o coração nem bate ainda, mas as células já estão se organizando para formar um ser humano inteiro. Com 7 semanas, o coração já pulsa com força. O corpinho ainda é minúsculo, mas ele já começa a se mover sem você sentir nada ainda. Com 8 semanas, braços e pernas ganham forma, os dedinhos estão se separando, o rostinho começa a ficar mais nítido. E com 9 semanas, ele já engole líquido, se estica e até boceja. Com 10 semanas, os órgãos principais já estão todos formados. Agora é o crescimento e o aperfeiçoamento de cada detalhe. Com 11 semanas, ele já tem até impressões digitais únicas e inconfundíveis, assim como ele vai ser. Com 12 semanas, o bebê já responde aos estímulos, abre e fecha a boca, dobra os dedinhos e pode até ter soluços. Você ainda não sente, mas ele já está cheio de vida e personalidade. Tudo isso dentro de você enquanto você respira, anda, dorme, seu corpo constrói o maior milagre da natureza sem que você precise dizer uma única palavra. Antes mesmo de você contar para o mundo, ele já é um milagre em construção. Agora é a hora de se cuidar e se preparar para a chegada dessa vida que vai mudar a sua vida para sempre. E para aprender tudo sobre gravidez e parto, já me segue aqui que eu vou te ensinar. Tem bebê que não mexe na barriga. Ele, na verdade, parece que está tentando escapar para logo te conhecer. Sentir esses movimentos, sentir cada chute, cada soluço, é uma conversa silenciosa só de vocês dois. Nunca vai deixar de ser intenso, nunca vai deixar de ser mágico. Dentro de você existe um mundo inteiro acontecendo. Cada movimento é um lembrete de que a vida está florescendo bem aí. É um coração batendo junto com o seu, um sonho que já é realidade. E no meio disso tudo, a certeza de que nada nunca mais será igual. E quando esse momento chegar, quando os olhos de vocês dois se encontrarem pela primeira vez, você vai entender que cada chute, cada soluço, cada movimento era só o começo da história mais bonita da sua vida. Compartilhe esse vídeo com uma amiga grávida e já me segue para saber mais sobre gravidez e parto. Como a gente acha que é a jornada para ser mãe? A gente engravida, tem o parto e vira mãe. Mas na real é assim, a gente engravida, tem enjoo, faz xixi toda hora, tem falta de ar, fadiga, cansaço, azia, corrimento, sono, insônia, calorão, dor nas costas, indigestão, consultas, exames, palpites, vitaminas, inchaço, xixi de novo, falta de memória, falta de libido, irritabilidade, mau humor. Aí a gente tem contrações, tem o parto e vira mãe. Pode fazer sexo na gravidez? Você acha que sexo na gravidez é seguro ou pode machucar o bebê? A verdade é que muita gente ainda tem medo e vergonha de perguntar. A maioria dos casais acha que fazer sexo grávida pode machucar o bebê, mas calma. Se a gravidez for saudável, o sexo é totalmente seguro. O bebê está protegido pelo útero, líquido amniótico e pela bolsa. Ele não sabe e nem sente o que está acontecendo. E sim, o sexo na gravidez pode fazer bem. Melhora o humor, fortalece a conexão do casal, pode até ajudar na circulação sanguínea. E no final da gravidez, a relação sexual pode estimular o colo do útero por causa da prostaglandina presente no sêmen, que pode ajudar o trabalho de parto a se aproximar. Mas atenção, o obstetra pode proibir se houver risco de parto prematuro, descolamento de placenta, sangramentos ou infecções. Então sempre converse com seu médico. E você, já ouviu algum mito sobre sexo na gravidez? Comenta aqui o que você já escutou, vamos desmistificar isso juntas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber disso e já segue a gente para mais conteúdos. Beijos! Deitar de bruços na gravidez é o sonho de toda gestante, mas como é que a gente faz isso com um barrigão desse tamanho? Se liga só, você coloca um travesseiro na frente, 2 no meio, e aí com um cobertor mais grosso ou aqueles travesseiros para gestante, você vai fazer uma meia-lua. Nesse buraquinho é onde a tua barriga vai ficar. Aí é só deitar e relaxar, aproveitar, ficar de bruços, isso alivia a dor nas costas e também é muito bom para ajudar o bebê a encaixar. E se você quer mais dicas para poder ter um parto maravilhoso e uma gravidez tranquila, é só me seguir aqui. Você sabia que dá para descobrir a posição do seu bebê em casa só com as mãos e um pouquinho de atenção? Nada de exame, só você, a sua barriga e o seu bebê dentro dela. Esse método se chama Belly Mapping. Primeiro a gente vai imaginar a sua barriga dividida em 4 partes. Agora você começa a reparar quando você tem aquelas contrações de treinamento, onde você sente essa bolinha dura, mais do lado direito ou mais do esquerdo. Isso provavelmente que você está sentindo é o bumbum do bebê. Tocando a barriga com as mãos, você vai perceber que tem um lado que é mais firme, mais arredondado, e o outro lado é mais molinho e você sente como se fossem calombos. Essa parte mais firme e longa que você sente são as costas do bebê. E sabendo onde estão as costas, a gente vai poder dizer se está do lado direito ou do lado esquerdo. Aí você presta atenção nos movimentos mais fortes, os chutes, são as pernas do bebê. Onde que você percebe mais?
E movimentos mais suaves, mais curtinhos, são as mãozinhas do bebê lá embaixo. E para um parto mais rápido e mais tranquilo, o ideal é que o bebê esteja de cabeça para baixo, com o queixo no peito e as costas aqui do lado esquerdo. Tem uma série de exercícios que você pode fazer para que seu bebê fique nessa posição e eu te ensino todas elas e tudo mais que você precisa para se preparar para o parto. Já me segue para saber mais sobre gravidez e parto ou escreve guia aqui embaixo que eu já te mando o link. E essa barriga falsa, não tá coisa mais linda? É nova, amei. Vou fazer um monte de vídeo com ela. A gente vai dizer que grávida não pode dormir de barriga para cima, porque então vai deixar ela nessa posição na hora do parto. Deitada de costas acaba diminuindo o fluxo de sangue para o bebê, mas se isso acontecer enquanto você estiver dormindo, você vai só acordar e mudar de posição, porque vai ser desconfortável, então pode dormir como você quiser. O problema tá na hora do parto. Ter menos sangue chegando pro bebê faz com que ele tenha que trabalhar dobrado para conseguir dar conta das contrações. Além disso, fica muito mais difícil fazer a rotação dentro da pelve. Para a mãe, ficar reclinada também é muito ruim, só tem desvantagens. Dói mais, a passagem diminui porque esse ossinho sobe e também aumenta o risco de lacerações mais graves. Ou seja, melhor escolher outra posição na hora de parir. E se você quiser saber mais dicas de gravidez e de parto, é só escrever "eu quero" aqui embaixo. Isso aqui é um cordão umbilical. Olha como ele é forte, resistente. Mesmo tentando com muita força, ele não arrebenta por nada. Pode puxar o quanto quiser que nada acontece. Ele é forte assim porque é feito de uma geleia que protege os vasos que levam nutriente e oxigênio para o bebê. Quem já cortou um cordão sabe o quanto você tem que forçar ali para conseguir cortar. Tá vendo aqui essas duas bolinhas? Elas são as artérias. E aqui embaixo tem uma veia que é o que leva o oxigênio da placenta para o bebê. Essa geleia protege tão bem para que essas trocas de sangue continuem acontecendo mesmo quando o cordão fica mais espremido ou enrolado. É incrível, foi feito para dar certo. Nossa parte é só entender como tudo isso funciona para saber o que fazer em cada fase. Se você quiser aprender como, é só começar a me seguir. Você sabia que se cortar o cordão umbilical assim que o bebê nasce, 1/3 do sangue dele vai pro lixo e isso aumenta o risco dele ter epilepsia, baixo desenvolvimento intelectual e deficiência mental? Além de muito ferro e células tronco, esse sangue também tem muitos glóbulos brancos que ajudam na imunidade dos bebês. 32% dos casos de infecção de recém-nascidos poderiam ser evitados se a gente esperasse 180 segundos para cortar esse cordão. São só 3 minutinhos, gente. Uma atitude simples, mas que tem um impacto gigantesco pro resto da vida dessa criança. Mas não é só o cordão, tem várias outras formas de preservar a saúde do seu bebê e a sua também na hora do parto. E já me segue para saber mais sobre gravidez e parto. Como saber se a bolsa estourou e o que fazer quando isso acontecer? Todas as grávidas têm que saber essas respostas de cabeça. Nem sempre vai acontecer igual em filme, que vai sair um montão de líquido de uma vez e aí não tem como ter dúvida. Muitas vezes é uma quantidade tão pequena que você fica na dúvida se é secreção vaginal ou xixi ou então é a bolsa. Se romper na parte de baixo do útero, sai um montão de líquido. Se for uma ruptura mais alta, pode ficar só um gotejamento. O líquido amniótico é bem clarinho, não tem cor e quase não tem cheiro. Talvez você sinta um cheiro parecido com água sanitária diluída ou até esperma. A dica para saber se rompeu mesmo é ficar sem calcinha por pelo menos 1 hora. Aí você vai ver se escorre pela perna esse líquido ou não e as características dele. Tá, mas o que fazer então se ela romper? Primeiro que você não precisa sair correndo igual nos filmes. No geral, a gente pode ficar em casa até que o trabalho de parto comece, as contrações estejam mais frequentes, mais fortes, mais ritmadas, mas de qualquer forma você tem que entrar em contato com a equipe que te atende para informar. O que eles vão querer saber? Que horas rompeu, qual é a cor, se tem cheiro, se o bebê tá mexendo bem, e aí é que vão te dar essa orientação. Se o bebê tá mexendo bem, o líquido tá claro e não tem cheiro forte, não tem problema esperar mais um pouco. Importante você saber que depois que a bolsa rompe, a gente não deve colocar absolutamente nada dentro da vagina. E isso vale também para exame de toque. O ideal é que depois da bolsa rompida, a gente diminua o número de exames vaginais para o mínimo possível. Importante também lembrar que quase 90% das bolsas vão romper durante o trabalho de parto, quando você já estiver tendo contrações mais fortes. Então a chance de romper antes disso tudo acontecer é bem pequena. Agora, se você não sabe de nada disso, pode acabar indo para o hospital muito cedo, que aumenta muito os riscos de você passar por intervenções desnecessárias, aumentar o seu desconforto, sendo que você podia ficar no conforto da sua casa por muito mais tempo, esperar esse trabalho de parto engrenar e ir para o hospital só quando realmente você deve ir. Então é muito importante que você saiba quais são todas as fases do trabalho de parto, o que você precisa fazer em cada uma delas, como se preparar, quais intervenções você deve aceitar, quais você pode negar. Você precisa estudar, você precisa se preparar. E eu te ajudo nisso no meu curso de preparação para o parto. O link tá na bio. E se você quer saber mais sobre gravidez e parto, já me segue aqui. Não faça força, bem o contrário do que os médicos dizem por aí. Você sabe, mas na hora do expulsivo, a gente não precisa colocar uma força extra ali. É só respirar. Aura, mas é só respirar? Sim, a cabeça do bebê no canal vaginal vai fazer com que você tenha o reflexo de empurrar. Seu corpo faz sozinho. Quando você coloca força extra, aumenta o risco de laceração. Vou te ensinar um jeito fácil de respirar nessa hora. A lógica aqui é usar o nosso diafragma a favor do nosso corpo. Você inspira
o seu diafragma desce. Você expira, o seu diafragma sobe. Então, no expulsivo, você deve fazer uma inspiração e expiração para oxigenar o seu corpo. Uma inspiração um pouco mais longa, que seu diafragma ajude a empurrar o seu útero. Não é força extra, é só um jeito de respirar corretamente. Para as outras fases do trabalho de parto, no intervalo das contrações, durante as contrações, também tem orientações especiais. Sei isso do meu parto e tive de 70% a 80% menos dor. Comente respirar aqui embaixo. Não se esforce demais logo no início do seu trabalho de parto. Então, sentiu que começou as contrações, você entendeu ali que o momento do trabalho de parto está se aproximando, você vai observar. Estou descansada? Posso deitar e dormir agora? Vou conseguir dormir? Se você respondeu sim para essas questões, opte por deitar, dormir, descansar e guardar energia para o trabalho de parto ativo. Porque quando as contrações começam de fato, é impossível descansar. E o parto é uma maratona. Se você já vai cansada pro seu trabalho de parto, as chances de você se esgotar logo no início são muito grandes. E eu falo isso porque foi um erro que eu cometi no meu primeiro trabalho de parto. Quando as contrações começaram, eu fiquei muito feliz, muito ansiosa e falei, nossa, vou estimular, agora é a hora de dançar, agora é a hora de caminhar, de pegar minha bola de pilates, fazer 1001 exercícios. E o que aconteceu? Passei a noite inteira fazendo esses exercícios ao invés de dormir. Quando chegou de manhã eu já estava mega cansada e o trabalho de parto simplesmente engrenou e não deixava com que eu descansasse. Então a cada 3 minutos vinha uma contração, depois a cada 2 minutos vinha uma contração e era impossível descansar. E eu senti que o que mais me incomodava ali no trabalho de parto nem era a dor, era o cansaço. Então, mulher, descansa. O que todo pai precisa saber no pós-parto. Os primeiros 15 dias é bem desafiador para a mãe. Mas os primeiros 7 dias é bem dolorido essa recuperação. Demora aproximadamente 15 dias só para cicatrizar os pontos externos e 6 meses para a recuperação dos pontos internos. Amamentar no início não é fácil, então a mãe pode sentir dor, pode sangrar, pode criar fissuras. Isso pode trazer insegurança para a mãe. Por isso que é importante o pai oferecer um apoio emocional, oferecer o alimento para a mãe, e oferecer água, principalmente, que ela vai sentir muita sede. Então, a tarefa de colocar o bebê para rotar. Qual será o órgão que deixa de funcionar quando você não dorme à noite? Se você está acordado das 23 a 1 da manhã, você está prejudicando o funcionamento da vesícula biliar e do fígado. Já se você fica sem dormir entre as 3 e as 5 da manhã, seus pulmões estão tendo dificuldade de funcionar. Das 5 às 7 da manhã é o horário do intestino grosso. Por isso que o normal é evacuar nesse horário. Das 7 às 9 é o estômago, horário bom para o seu café da manhã. Nosso corpo tem um reloginho biológico. Temos que respeitar o ciclo circadiano, manter uma rotina de sono. Fazendo isso, seu organismo entra em equilíbrio e funciona melhor. Só respeitar a natureza, o claro e o escuro, o dia e a noite. E compartilhar.